Quando perguntaram para Einstein, ele já velhinho, se você pudesse fazer um pedido de uma coisa, o que seria isso? Ele disse, eu queria conhecer a mente de Deus. Entendeu? O que um Einstein, que no início da vida dizia ateu, o que ele queria dizer com isso? O que acontece? Quando Jesus, vamos falar de Jesus, que Jesus é um cara muito respeitado, muito idolatrado, um cara assim que mudou a história da humanidade e tal. Se você pergunta, o Jesus fazia milagres, coisa que ninguém conseguia fazer. Uhum. E os apóstolos diziam para ele o seguinte, cara, onde é que nós vamos poder fazer isso? O que tu faz? Jesus não disse para eles, vocês são muito burros, vocês não estudam, vocês não leiam, vocês deveriam de ler os livros que eu leio, vocês deveriam de fazer mais curso, vocês têm que estudar mais, vocês têm que ir na faculdade. Não, ele disse o seguinte, vocês são homens de pouca fé. Vocês são homens de pouca fé. Se vocês tivessem um pouco mais de fé, vocês poderiam fazer tudo que eu faço e muito mais. Agora pense comigo, o que é a fé? E eu quero saber, e além do que é, se ela é ensinada. O que é a fé? E o que é o conhecimento? A razão e a fé, elas não andam juntas. Por quê? Uhum. Porque a razão exclui a fé. Uhum. E os seres humanos são um fracasso. Os seres humanos são um fracasso. Se você olhar, Joel, pro brasileiro, 60% dos brasileiros, apesar de acreditar que eles são filhos de Deus, eles não conseguem ganhar mais do que R$2.600, R$2.500 por mês. Por que eu estou dizendo isso? Porque ganhar dinheiro é uma troca. Ok. E se você não tem nada para trocar, ninguém vai te dar dinheiro. Perfeito. Então, se você não tem poder para criar um objeto de troca, você não vai receber nada em volta. Então, a maioria das pessoas, elas acreditam que elas não têm capacidade suficiente para fazer algo que possa lhes dar uma renda maior. O conhecimento, ele tem esse problema, ele atrofia as pessoas. Esse é o problema do conhecimento. Não, peraí, O Jacó. conhecimento atrofia. O conhecimento Atrofia? Por quê? Porque quando você se identifica... E o que é o conhecimento? O conhecimento é aquilo que você sabe. Certo. E o que você sabe sobre si mesmo? Você sabe que você não é bom, que você não é capaz, que a vida é difícil. Tudo isso é conhecimento. Tudo isso você sabe. E tudo isso está onde? Tudo isso está na sua cabeça. Deixa eu te perguntar. Quando você fala para as pessoas, pergunta, quem de você acha que precisa se tornar uma pessoa melhor? Quem de vocês precisa ser melhor? Uhum. Você vai ter todo mundo dizendo eu, urgente, eu preciso demais. Se você acha que você tem que se tornar uma pessoa melhor, qual é a crença subjacente por detrás disso? Que eu não sou bom? Certo. Então você acredita... Porque eu tenho que me tornar uma pessoa melhor. Okay. Você acredita que você não é bom. Entendi. Aí tu pergunta para as pessoas, você é perfeito? As pessoas saltam longe como se tivesse uma cascavel na frente deles. Mas as pessoas são perfeitas. As pessoas são perfeitas. Onde é que está a imperfeição do ser humano? Imagina, olha para o ser humano, onde é que está a imperfeição? Entendeu? O que cria a imperfeição está aqui. É o conhecimento. É o conhecimento. Porque quando você conhece uma coisa, você começa a analisar tudo à sua volta e julgar tudo a partir daquilo que você conhece. Então, isso é contrassensual. Não, total. Isso é polêmico. Total. Mas presta atenção. Presta atenção. A humanidade está um caos. O que está causando esse caos? Por que cargas da água, um livro como a Bíblia,
conta uma história que fulano e ciclano comeram a fruta do conhecimento e por isso foram expulsos do paraíso. Presta atenção. Voltando para Jesus. Eu e você, nós conversamos. Mas eu não fico conversando através de parábolas contigo. Nós somos amigos. A gente tem papo reto. Os apóstolos eram amigos de Jesus. E Jesus só falava em parábolas com ele. Imagina se eu fosse aqui só contar parábolas. E os apóstolos suspeitaram disso. Os apóstolos olharam para ele e disseram assim: cara, o que tem de errado contigo? Por que você só fala em parábolas com a gente? Ninguém faz isso. Você é doido? E aí o que Jesus respondeu? Que vocês não ouvem. Vocês têm ouvidos, mas vocês não ouvem. Vocês têm olhos, mas não veem. E eu posso te ver agora aqui, ó. Você está filtrando tudo que eu estou falando. Com que filtro? O filtro do conhecimento. Exato. Então você não ouve. Por quê? Porque você, enquanto que eu estou falando, você está tentando ajustar as minhas palavras dentro do meu molde. Dentro do teu molde. Por isso que a mudança é tão difícil. A mudança é tão difícil. E aí, você vai dizer assim, tá, mas virou pastor agora, só fala em Jesus, podemos ir para a filosofia. Vamos. Vamos? Vamos. O que Sócrates quis dizer quando ele disse o seguinte? Sócrates, para mim, depois de Jesus, foi o maior sábio que já existiu. O que Sócrates quis dizer quando ele disse o seguinte? Ensinar não é encher um vaso. Ensinar não é transmitir conhecimento. Ensinar é acender uma chama no outro. E nós ainda não falamos sobre fé. Ensinar é acender uma chama no outro. Entendeu? Então assim, o que a escola faz? A universidade faz? Ela acende chama ou ela enche o vaso? Enche o vaso. E o que Sócrates, não sei se foi Sócrates que falou, mas Platão, no livro A República, escreveu o mito da caverna, onde ele diz o seguinte, que a humanidade, os seres humanos, são como presos no fundo de uma caverna. Então nós temos uma caverna e aqui tem um ser humano que está preso. E ele está preso de tal forma que ele só consegue ver o fundo da caverna. Ele só consegue ver o fundo da caverna. E aqui na boca da caverna existe uma fogueira. E entre a fogueira e a boca da caverna existe toda uma realidade. Uhum. E as pessoas presas no fundo da caverna só conseguem ver a sombra, as pálidas sombras da realidade, e elas acreditam que isto é a realidade. Isso é a mesma história. Porque o que é a pálida sombra da realidade? Uma vez que você se identifica com o teu conhecimento, a realidade, ela deixa de ser a realidade, ela se torna uma sombra daquilo que você acredita. Sim. Por isso que isso nos limita. Então, quando eu digo que o conhecimento nos limita, que o conhecimento nos atrofia, eu estou falando disso. E aí ele diz mais, presta atenção. Platão conta que um desses presos se libertou e saiu da caverna. E aí o que ele fez? Primeiro ele ficou um pouco ofuscado pela luz da fogueira. Ele disse, meu Deus, essa fogueira está muito legal. Olha como ela ilumina. Só que daí ele passou pela fogueira, ele viu a luz do sol. E aí ele viu toda aquela paisagem linda, natureza. E ele disse, meu Deus do céu, onde é que eu estava? Isso aqui é a realidade. Eu não tinha essa percepção de modo algum lá na caverna. Aí ele se lembra dos amigos que estão presos na caverna. Aí ele volta correndo para a caverna e quer libertar esses presos. E aí, por causa da penumbra, ele tropeça e meio que cai na frente dos prisioneiros. E os prisioneiros olham para ele, começam a debochar, dar risada, e ele começa a dizer, meu Deus, vocês têm que sair daqui. Vocês não sabem o que tem lá fora. Tudo que vocês veem aqui é uma pálida sombra da realidade. Você tem que correr lá fora. E aí o que acontece? Eles começam a debochar, dizer, esse cara ficou doido. Por isso nós não podemos sair daqui. Nós vamos ficar doido, maluco, que nem ele.
Por quê? Porque a percepção da realidade que você vê, mesmo quando o outro vem e te diz, cara, o que você está vendo não faz sentido, existe uma realidade completamente diferente. A pessoa diz, você tá doido, você tá maluco? Como você tá dizendo que o que eu vejo não é real? Cara, isso foi escrito há 450 anos antes de Cristo. E aí Cristo veio depois com essa nova conversa. Vocês têm ouvidos, mas você não ouve. E aí E aí vem mais uma questão, por exemplo. A questão da fé. Voltando para Jesus e voltando para a questão da fé. Jesus disse o seguinte: tudo que eu faço não vem de mim. Não vem do meu conhecimento. Tudo que eu faço vem do Pai que está em mim e que, através de mim, faz aquilo que eu faço. O que isso significa? Isso significa que nós, seres humanos, nós temos um poder interior. Alguns chamam isso de centelha divina, mas isso virou um conceito. Outros chamam isso do sopro divino. Quer dizer, outros dizem que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E isso é verdade.